Eu acabei perdendo a gravação entre a página 152 e 170. Então eu só vou resumir que o Instagram tentou criar uma ferramenta semelhante ao Snapchat, chamada Poke, que foi lançada em dezembro de 2012. Mas essa ferramenta não decolou, só serviu para fortalecer o Snapchat. E o Facebook, o Zuckerberg, se viu tentado a tentar continuar a sua luta em angariar mais usuários para o Facebook. Ele achava que o Snapchat era uma ferramenta que havia conquistado a simpatia dos jovens, dos mais jovens. E o Facebook estava com um perfil de usuários mais velhos, porque os jovens não queriam usar a mesma ferramenta que os pais usavam, porque eles não gostariam de compartilhar a sua realidade e a sua atividade com seus amigos no mesmo ambiente que os seus pais. Então, o Zuckerberg seguiu nessa ideia de tentar criar uma ferramenta de vídeos, né, que tivessem vídeos que só durassem 24 horas, né, garantindo uma certa informalidade na forma como se compartilhava opiniões ou experiências. Ele ofereceu esses 3 bilhões para a compra do Snapchat, mas o dono não aceitou. Inclusive, ele se fortaleceu. Ele falou: se eu estou chamando a atenção do Facebook é porque o meu produto é bom, né? Então, a Emily White foi destaque naquele período no Wall Street Journal, dizendo que as fotos do Instagram estão gerando dinheiro, porque eles que estavam começando a criar uma forma de fazer publicidade através do Instagram. Mas, apesar de ter sido comprado pelo Facebook, eles não queriam a mesma política, mesmo modelo aplicado pelo Facebook para suas publicidades. Então, o Sistrom fazia a verificação dos anúncios de clientes muito específicos, ele fazia isso manualmente. E ele seguiu dessa forma, tanto que hoje em dia no Instagram, né, ainda é assim. Quando há um anúncio, ele parece um post regular, ele não parece uma propaganda e vem com um aviso de que é patrocinado. Então, cabe a cada um clicar ou não. E o Zuckerberg não gostou nada, né, dessa ideia, porque ele queria, claro, usar o mesmo modelo do Facebook na ferramenta do Instagram, mas manteve a separação e aceitou esse distanciamento. O Facebook, em 2013, criou uma ferramenta que permitia o uso, chamada Onavo, que era nada mais nada menos do que o VPN, que se consegue hoje e é muito usado pelas empresas, que permite a navegação de internet livre de espionagem do governo e sem ter que passar por firewalls. Então, isso aconteceu em 2013. A gente não percebeu nenhum impacto. O Zuckerberg ficou um pouquinho irritado porque o Instagram, com a sua nova política de publicidade, havia conseguido arrecadar 40 milhões de uma empresa de publicidade chamada Omnicom. Conseguiu 40 milhões de dólares. O Facebook ainda tentou convencer o Instagram a retomar lá e retomar a negociação e exigir uma contrapartida do investimento ainda maior para o Facebook para garantir o negócio, mas o Instagram se negou, porque justamente o que eles queriam era um modelo diferente. Então, o Instagram não queria publicidade a qualquer preço, de qualquer produto, né? Eles queriam algo que tivesse a ver com as demais informações que eram postadas na página. Enfim, o Facebook estava realmente desesperado por crescer. E ele entendia que havia muitos desafios, apesar de ser utilizado por 50% das pessoas do mundo que tiveram acesso à ferramenta, retirando a China, né? Que a China não permitiu a entrada do Facebook. 50% das pessoas no mundo tinham acesso ao Facebook. Vou ler a página 162.
Zuckerberg lançou uma iniciativa para acrescentar mais pessoas à internet, que poderiam ser possíveis futuros usuários do Facebook. Ele fundou uma divisão chamada Internet.org, que pelo nome parecia ser uma organização sem fins lucrativos. Seria encarregada de descobrir como levar a conectividade a áreas remotas do mundo, usando drones, lasers e qualquer outra coisa que a equipe pudesse inventar. E terceiro, Zuckerberg percebeu que tinha outra arma secreta, o próprio Systrom. Assim como a publicidade do Instagram havia permitido ao Facebook a oportunidade de consertar relacionamentos, a aparente independência do Instagram do Facebook poderia ser um bom argumento de venda para os fundadores que hesitassem se juntar a eles. Systrom comandava uma vida que seria invejável para outros fundadores que o Facebook queria levar a bordo. A qualquer pessoa em posição semelhante a de Systrom em 2012, com um produto popular e que o modelo de negócio incerto ou inexistente, Zuckerberg poderia oferecer uma maneira de continuar dirigindo as coisas e manter o cargo CEO para ele, sem risco financeiro e com toda a rede e infraestrutura que o Facebook poderia fornecer. Após o fracasso da tentativa com o Snapchat, Zuckerberg pediu a Systrom para ajudá-lo a adquirir um aplicativo que ele queria a seguir, o WhatsApp, aplicativo de mensagens que tinha 450 milhões de usuários mensais em todo o mundo, segundo os dados da ONAV. O aplicativo havia prosperado especialmente em países onde o Facebook não era tão dominante. Systrom obedientemente ajudou Zuckerberg a vender sua ideia. No início de 2014, comeu sushi com o CEO do WhatsApp, no Nihon Whisky Lounge em São Francisco. Systrom ajudou a tranquilizá-lo, dizendo que o Facebook era um bom parceiro, que dificilmente arruinaria aquilo que se tornara o WhatsApp especial. Kohn era notoriamente desconfiado, visto que crescera sob a vigilância da União Soviética na Ucrânia. Ele criara um aplicativo criptografado de ponta a ponta, de modo que o registro do que as pessoas diziam umas às outras não era legível para ninguém, nem para a polícia, nem para sua empresa. Ele prometera a seus usuários nada de anúncios, nada de jogos, nada de truques, só uma ferramenta simples que poderiam usar, pagando $1 por ano. Seria muito difícil juntar-se ao Facebook, no qual a vigilância dos usuários era o que alimentava o mecanismo de publicidade. Systrom disse o suficiente que a ajuda de convencer Kohn de que a promessa de independência do Facebook era verdadeira, ele e seu cofundador, Brian Acton, poderiam preservar seus valores dentro da empresa de rede social, apesar de seu modelo de negócio com publicidade. O dinheiro talvez tenha sido ainda mais convincente que Systrom para Kohn. Quando o acordo foi anunciado, todo o pessoal do Instagram ficou chocado de novo. O preço foi de $19 bilhões. Além disso, Kohn entrou com o conselho do Facebook e o WhatsApp ficou onde já estava, em seu próprio escritório, em uma cidade próxima à chamada Mountain View. Tinham cerca de 50 funcionários na ocasião, que passaram a ser imensamente ricos. Entre isso e a perseguição ao Snapchat, de repente não havia mais dúvidas acerca de que o Instagram valia $1 bilhão para o Facebook, e Systrom passou a receber perguntas constantes da mídia, de seus colegas do setor e de todos, sobre o acaso não teria vendido cedo demais, o Instagram no caso, né? O Systrom sofreu uma perda. A Emily White, que participava com ele de todo o processo de planejamento do Instagram, aceitou uma oferta de trabalho do Snapchat, devido a essas incertezas sobre a forma que o Instagram poderia seguir ou não trabalhando como parte do Facebook. Bem, vamos seguir lá então para o capítulo 7, a nova celebridade. A frase inicial diz: existem muitos produtos icônicos. A Coca-Cola é icônica. O Instagram não é só icônico, é um fenômeno. Guy Ozieri, agente da Madonna e do YouTube. No final de 2012, Charles Porsche fez uma visita a Ron Zuckerberg, irmã mais velha de Mark. Porsche, que administrava o relacionamento do Facebook com as grandes celebridades, precisava de um conselho profissional. Acaso deveria tentar entrar na pequena equipe do Instagram, recém-instalada na garagem da sede do Facebook.
O Instagram tinha apenas 80 milhões de usuários registrados, em comparação a 1 bilhão do Facebook. Mas ele já achava que poderia se tornar o principal destino da cultura pop na internet. Enquanto descansavam no quintal gramado da casa dela, em Los Altos, com 550 metros quadrados, bebendo vinho rosé, a pergunta reavivou velhas frustrações. Andy Zuckerberg havia sido uma das primeiras funcionárias do Facebook e desde 2009, quando o governo do então presidente Barack Obama decidira que o Twitter seria uma das suas principais maneiras de se comunicar com os cidadãos dos Estados Unidos, ela se perguntara se era possível que o Facebook tivesse um papel semelhante no mundo. Poderia o site de seu irmão mais novo ser aquele que celebridades, astros da música e até presidentes priorizariam quando conversassem com seu público? Além de suas responsabilidades regulares como diretora de marketing do consumidor, ela havia desenvolvido uma estratégia para levar pessoas famosas a postar mais. Mas seu plano enfrentara duas barreiras quase intransponíveis. Os grandes nomes não estavam muito interessados, e nem o Facebook. No outono de 2011, alguns meses depois de contratar Porsche, ela pediu demissão. Andy Zuckerberg, uma morena de 1,65 m, era tão efusiva e peculiar quanto Mark Zuckerberg era robótico. Sua sala de jantar era decorada com papel de parede roxo marcado de lábios vermelhos gigantes, enquanto ao redor da mesa havia várias cadeiras de vários tamanhos e estilos. Ela gostava de falar em público e, quando criança, achava que seria cantora de ópera. Ela contratara Porsche, que trabalhava na Ning, uma empresa que criara mini-redes sociais para fãs de celebridades em 2010. Porsche, um homem careca e pálido com um diastema entre os dois dentes da frente e modos cativantes, tinha uma memória enciclopédica pelos nomes para nomes e rostos e sabia como as redes de celebridades funcionavam. Muito antes de o termo influenciador aparecer no léxico de qualquer pessoa, ele sabia com quem precisaria almoçar em Los Angeles se quisesse que todas as mães famosas usassem o seu novo recurso do Facebook. Juntos, Randy e Porsche fizeram experiências com todo tipo de eventos que destacassem figuras públicas na rede social, indo a mais de uma dúzia de cidades, enquanto ela estava grávida do seu primeiro filho. Atrairia público no Facebook se Bono transmitisse ao vivo do Fórum Econômico Mundial? E se a âncora do CNN, Christiane Amanpour, fizesse um vídeo sobre a Primavera Árabe? Será que precisavam representar o Facebook no Globo de Ouro? Ou pôr a cantora Katy Perry ao vivo? Eles fizeram todas essas coisas. Os funcionários do Facebook achavam que essa estratégia era um nepotismo frívolo, a irmã do CEO gastando dinheiro da organização para andar por aí com pessoas famosas. Em uma empresa cujos engenheiros estavam no topo da hierarquia, não ficava claro como essas colaborações contribuíam diretamente para o crescimento do Facebook. Atraídas pelo nome Zuckerberg, as celebridades participavam das reuniões, mas ficavam sobrecarregadas com as fanpages automáticas, os likes, os algoritmos e os posts pagos do Facebook. Então, tendiam a ter funcionários para administrar suas contas. Certa vez, os membros da banda Linkin Park confessaram que nem sabiam se tinham o direito de tocar suas próprias músicas em um vídeo do Facebook, porque desconheciam quem administrava essa fanpage. Em outro exemplo, William Adams, mais conhecido como William, do Black Eyed Peas, levantou-se durante uma reunião com Randy Zuckerberg e Porsche e ficou andando pela sala jogando no celular enquanto eles continuavam falando. Estamos batendo a cabeça na parede, pensou ela. Ela deixou a empresa antes da oferta pública inicial. Depois de trabalhar lá por 6 anos, Porsche continuou tentando, fazendo tours pela sede dos Facebook com estrelas do tamanho como Rihanna, mas a Rihanna, sem conseguir, não criou muito burburinho no uso do Facebook. As pessoas usavam o Facebook para conversar com seus amigos e familiares e compartilhar links, não para acompanhar as celebridades. De volta ao gramado de Los Altos em 2012, depois de algumas taças, eles decidiram juntos o Instagram era a decisão certa para Porsche. Apesar do ceticismo de muitos da empresa de seu irmão, ela estivera certa acerca das celebridades e de como
a participação delas poderia ajudar a consolidar o domínio de um produto na cultura popular. Havia algumas pistas de que o Instagram seria um lugar promissor para aplicar essa estratégia. As celebridades que usavam o aplicativo administravam suas próprias contas, em vez de contratar equipes para fazer isso por elas. A rede não exigia uma fanpage sem graça como o Facebook, nem um comentário perspicaz de 140 caracteres como o Twitter. As celebridades podiam postar uma foto quadrada simples e chegar imediatamente a todos que precisavam alcançar. Randy Zuckerberg estava mais certa do que imaginavam. O Instagram cresceria muito além de suas raízes iniciais como espaço criativo para fotógrafos e artesãos. Ele se transformaria em uma ferramenta para criar e capitalizar uma imagem pública, não só para figuras famosas, mas também para todos. Toda conta do Instagram teria a chance de não ser somente uma janela para a experiência da vida de alguém, como os fundadores inicialmente pretendiam, mas também uma operação de mídia individual. Essa mudança geraria uma economia de influência, com todas as interconectadas atividades do Instagram em seu nexo, em território inexplorado pelo Facebook e pelo Twitter. Chegar a esse território desconhecido começou com um Porsche nos bastidores influenciando os futuros influenciadores, guiando e aplicando estratégias regadas a muitas taças de vinho. Porsche, filho gay de mãe francesa e pai americano, cresceu falando francês e inglês, enquanto sua família dividia o tempo entre os dois países. Por causa de sua irmã, que não conseguia se comunicar verbalmente devido a uma deficiência, ele aprendeu a ler muito bem expressões e emoções, e absorveu lições sobre a estratégia de seu pai, que lecionava história militar. Não havia TV a cabo em sua casa, de modo que a família ouvia música clássica. Surpreendentemente, considerando seus posteriores aventuras em Hollywood, ele teve pouca exposição à cultura pop. Por 3 intensos anos, Porsche frequentou a escola de coral em Princeton, Nova Jersey. Ele se formou em desenvolvimento internacional na Universidade McGill, em Montreal, achando que se tornaria diplomata. Mas foi atraído de novo pela música, bem diferente daquele tipo que ouvia quando criança. Mudou-se para Los Angeles em 2003 e arranjou um estágio via Craigslist na Warner Bros., onde era responsável por encontrar maneiras de divulgar em fóruns online novos álbuns de estrelas como Madonna, Red Hot Chili Peppers e Neil Young. Uma das assistentes da Warner era Erin Foster, filha do produtor e compositor canadense David Foster, que havia acabado de trabalhar nos álbuns de Josh Groban e Michael Bublé. Por causa de seu pai, Erin não tinha muito trabalho e, entediada, ficava tentando convencer Porsche a ir furtivamente até o Starbucks do outro lado da rua. Em geral, ele protestava pois queria causar uma boa impressão no estágio, mas com o tempo eles criaram uma conexão e se tornaram melhores amigos. Os Foster, que eram bem conectados a Hollywood, devido a contratos musicais e aparentados dos Jenner Kardashian por meio de uns casamentos do David Foster, tornaram-se uma segunda família para Porsche, mas em um universo completamente diferente do de sua família biológica, que se estabelecera em uma cidade costeira 6 horas ao norte. Quando eu apresentava as pessoas que faziam parte da minha vida, fossem celebridades ou famílias famosas, Charles não se abalava com nada, lembrava Erin. Vivendo ciclos de relacionamentos ruins, ela teve uma vida pessoal dramática e confiava na estabilidade dele. Ele deixa as pessoas confortáveis porque é confortável. E acho que ele é intuitivo em relação às necessidades e desejos dos outros. Ao longo dos anos, na Warner e depois no Ning, e por meio dos amigos dos Foster, Porsche descobriu que era importante desenvolver confiança com as celebridades, ajudando-as a navegar pela nova e confusa fronteira digital. E não só tentar vender um produto. Isso foi muito antes de as celebridades saberem que precisavam de estratégias digitais. Ele discutia a criação das bases digitais de fãs como Zooey Deschanel, Jessica Alba
ou Harry Styles antes que essa nova função fosse sua ou de qualquer um. Em seu emprego seguinte, no link, ele conseguiria fazer muitas estrelas usarem o Twitter, onde não trabalhava, depois de ouvir as pessoas falando sobre o que queriam realizar. Quando era funcionário do Facebook, Forte havia desenvolvido uma teoria sobre o que atrairia figuras públicas para sites de mídia social. Ele encontraria uma maneira de conversar com as celebridades direta e pessoalmente acerca de seus objetivos, em vez de passar pelas gravadoras ou agentes. Forte sabia como fazer com que suas postagens parecessem naturais e pessoais. Se as celebridades expusessem alguns pensamentos e experiências particulares, criaria um vínculo com sua base de fãs. A conversa online colocaria as celebridades no controle de suas próprias marcas, aumentando sua relevância e, portanto, seu potencial comercial. Bem, terminando então a leitura na página 169.